A gente não tem um controle de macronutrientes para eles, mas a gente segue o padrão paleo de alimentação, que seria comer alimentos que tu pode consumi-los na natureza. Entende? Então, eu tenho o Benjamin que tem 4 anos, a Aurora que tem 2, e eles comem comida de verdade, simples assim. Então, trigo. Tu consegue chegar numa plantação de trigo e comer trigo? Não. Tu vai se intoxicar a ponto de ir para o hospital. Porque o trigo precisa processamento para ser consumido. Assim é o arroz. Assim é a aveia, que todo mundo considera o santo grau da alimentação fit, né? Então a gente tira da rotina dos nossos filhos esses alimentos. E a gente faz preparações, claro, eventualmente preparações mais lúdicas, porque eles estão numa fase da gente estimular o apetite, mas com alimentos que estão presentes na natureza. Então meus filhos consomem vegetais, consomem frutas de forma completamente liberal, raízes e tubérculos, consomem muita carne, todos os tipos de carne, muito ovo. Então, eles têm uma alimentação mais próximo da configuração natural do ser humano. É o que a gente tenta buscar. Leite. Consomem leite. O leite é um alimento que pode ser problemático para um bom percentual da população. Tá? Te confesso que é um alimento que eu estou tentando diminuir na rotina deles, com alguma dificuldade. Eu acho que o leite não é um alimento necessário à nossa saúde. E ele é um alimento que eu observo na minha prática que a exclusão beneficia principalmente pessoas com questões inflamatórias. Não sei se é o que o Braulino observa também. Sim. Então é muito comum a sensibilidade aos lácteos. Algumas pessoas consomem e não tem absolutamente nada, né? Mas é um alimento ao qual eu presto atenção. Mas esse está na rotina deles, afinal é um alimento de verdade, não é de mínimo processamento, né? E essa é bem importante destacar isso, essa é a rotina deles, né, Raul? Então, como a gente tem total segurança de que na rotina eles são saudáveis, a gente não tem problema que, de vez em quando eles vão numa festinha de crianças ou alguma coisa assim, eles consumam o que as outras crianças estão consumindo. Mas os alimentos processados, os ultraprocessados, e principalmente esses que são ricos nos ingredientes que levam a nossa... As bolachas Oreo que você falou Exatamente. Isso não tem na nossa casa. Não entra na nossa casa. E o organismo, ele repele quando... Porque é aquela coisa, né? Uma bolacha Oreo pode ser uma delícia, mas se você não tem ela no seu organismo, você vai numa festinha e come aquela bolacha Oreo, tanto tem o lado psicológico, aquela coisa que se fala assim, o neurológico, como também no organismo. Será que não bate torto? Cara, isso um pouco se deve à adaptação da nossa flora intestinal, do microbioma intestinal, ao nosso padrão alimentar. Então, sempre que tu tem um padrão alimentar, as bactérias que vivem no teu intestino, elas vão se adaptar a esse padrão. E quando tu fizer uma mudança drástica de padrão, tu vai te sentir mal. Então, pega uma pessoa vegetariana, por exemplo, e tu dá carne para ela, ela certamente vai ter sintomas gastrointestinais, porque a flora intestinal, o microbioma intestinal não está mais adaptado a isso. Agora, uma característica da alimentação limpa é que tu se torna muito sensível às porcarias. As porcarias te fazem mal, entende? Uhum. E isso não só com alimentos inflamatórios como glúten, mas, por exemplo, uma coxinha. E uma coisa que eu tenho diminuído muito na minha vida agora, por exemplo, é a ingestão de álcool. Tá? Eu tenho, assim, minimizado mesmo. Nunca tive problemas com bebida, mas eu era um cara que 2, 3 vezes por semana tomava um vinho à noite, eventualmente meia garrafa com a minha esposa. E agora eu bebo 2 vezes por mês. E, cara, o que eu sinto claramente é que quando eu bebo, eu fico doente no dia seguinte, intoxicado, entende? Uhum. Então eu acho que à medida que a gente vai devolvendo o nosso corpo ao seu estado natural, a gente vai repelir mais as coisas que tiram a gente do equilíbrio. Você sabe que você falou isso do álcool, é incrível mesmo, porque exatamente isso aconteceu comigo. Eu costumamente bebia, socialmente, mas bebia, e aí eu, sabe, peguei bode. Fiquei sem beber, assim, mas nada, uns 6 meses direto, sem nada, e não me fazia falta. Cara, fui beber, parecia que eu, sei lá, parecia um caminhão, um trator e um trem em cima de mim no dia seguinte. Completamente estragado. Minha mulher falou assim, como assim você bebia? Eu não ficava...
num grau, porque é isso, a gente tira do nosso corpo. E o mesmo acontece, não é? Com açúcar, com sal. Mas será que a gente Tudo não que tem a que gente pensar tira- que isso é de fato um potencial evolutivo? Porque vamos parar para pensar. Se a bebida e esses alimentos que a gente está discutindo aqui geram um processo inflamatório, chega um momento que o corpo percebe que os sinais imediatos ali de sintomas mais rápidos não está resolvendo. Então, meio que ele desiste da gente por aquele caminho. E o processo inflamatório, ele é sistêmico e ele vai acontecendo silenciosamente ao longo do tempo, né? Então, esse é o fato.